Pessoal, hoje eu vou trazer um tema aqui que está muito relacionado à cultura, desenvolvimento de uma cultura de segurança da informação. O título é O que os olhos corporativos não veem, o bolso sente, então, trazendo à luz o risco oculto. Por que é o risco oculto? Porque é algo que muitas vezes é deixado de lado, as empresas não olham para isso. E antes de começar a entrar no tema aqui, eu queria que vocês assistissem esse vídeo aqui comigo. Seja lá o que o Cyrus planejou, ele tá quase. Temos que descobrir o que ele acha que você fez há anos. Peraí, você podia entrar na máquina de outra pessoa sem ela saber. Com isso, Ele pode manipular tudo. E depois de todas as vezes que ele estragou o que eu planejava fazer, eu já cansei dele. me desculpa. Você não acha que a gente passa da conta? Eu não vou deixar seu ex-brinquedinho estragar a maior chance das nossas vidas. Eu também não. E uma IA que pode prever como moldar comportamentos até o mais simples detalhe. Eu posso criar qualquer resultado. O que aconteceu com Erika? Você me deu sua palavra. O curso futuro deste planeta passará por mim. Esse é o nível do conteúdo que vocês encontram na plataforma da Nubifor. Não é só um vídeo produzido, bonito, mas esse aqui é storytelling com propósito. A gente, na Nubifor, estuda comportamento humano para desenvolver conteúdos que engajem com diferentes personalidades, diferentes perfis comportamentais, diferentes idades, porque no final das contas a gente precisa pensar nas pessoas. É tudo sobre pessoas. Começa com as pessoas, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, 100% dos atacantes são pessoas. Então, o primeiro passo para a gente desenvolver uma cultura de segurança da informação é a gente entender de pessoas. Senão, está passando muito rápido aqui. Tá tudo errado aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Beleza. Aqui. Voltando aqui. Então, o que é a cultura? O que a gente considera como cultura? A descrição é da Nobe Forum. Um conjunto de conhecimento, costumes, crenças e padrões de comportamento que caracterizam um grupo. E esse comportamento, óbvio, ele vai influenciar a segurança da informação da sua empresa. E como é que você constrói essa cultura? Tem alguns passos e inicia com a conscientização. A pessoa entender o que é aquilo, saber que aquilo existe, entender o que é engenharia social, conhecer phishing, conhecer o que é privacidade de dados, ajuda a fazer a base dessa cultura. Mas não dá para parar por aí, porque só saber que isso existe não vai fazer a pessoa agir. E isso entra a mudança comportamental. Você precisa de trabalhar as emoções da pessoa, fazer ela se sentir envolvida, para ela de fato começar a alterar o comportamento dela. E quando esse comportamento tiver espalhado pela empresa, tiver virado um padrão a ser seguido, aí sim você pode considerar que você tem uma cultura desenvolvida e que a pessoa está inserida nessa cultura. E aí é importante frisar essa questão de conscientização versus cultura. E eu gosto de usar uma frase do Perry Carpenter. Perry Carpenter é um dos principais pensadores e evangelistas na parte de Security Awareness. O simples fato de eu estar ciente não significa que eu me importo. O que as pessoas fazem é mais importante
do que elas sabem. Então, não adianta só saber, você precisa saber e precisa agir. E para isso você tem que trazer as pessoas. Você tem que trazer as pessoas para dentro, você tem que ter um respeito pela capacidade, pela inteligência delas, fazer elas se sentirem parte do processo, de fato, para elas quererem fazer aquilo de uma maneira natural. Por que eu falo de emoção? Porque quando as pessoas estão emocionalmente investidas, elas querem contribuir. Se elas estiverem lá só financeiramente investidas, estou aqui só para ganhar meu salário, isso aqui eu faço porque eu sou obrigado, elas esperam um retorno e aí elas não enxergam esse retorno financeiro, vamos dizer assim, às vezes num processo de conscientização de segurança. E se você envolve elas emocionalmente, aí sim elas vão querer contribuir. E o que você tem que fazer para isso, né, envolver essas pessoas? Tem que criar um processo que tenha uma gestão compassiva, humana, empática, integrativa. Então é importante que não seja uma cultura punitiva, uma cultura que faça a pessoa se sentir pior do que ela já sente, por exemplo, quando ela cai num teste de phishing, porque a pessoa se sente mal. Eu caí em alguns já e eu sei como é que é a sensação. Compreensível, mensurável, gerenciável, então você tem que conseguir acompanhar dados, as pessoas têm que entender o que está acontecendo, tem que entender a diferença de conhecimento, né, que é a parte de awareness, e de comportamento, que envolve toda a natureza humana, trabalhar bem as emoções, né, porque as pessoas se lembram de como que elas se sentem. Então, quando você tem uma emoção muito positiva ou uma emoção negativa, você vai lembrar mais do que quando você não tem emoção nenhuma. E tem que ser contínuo, não tem que ser algo recorrente, com contexto, que faça sentido para a pessoa, porque aí vai virar o estilo de vida dela. Ela vai fazer aquilo de maneira natural, quase que intuitivamente. Isso extrapola da empresa. Ela leva para a vida dela, leva para casa, ajuda a família, protege os entes queridos também. E eu estou mostrando esse gráfico aqui, eu quero contar uma história minha agora. Eu vou mostrar para vocês alguns fiches que eu caí. E isso aqui, em média, é o gráfico de uma empresa quando está iniciando um treinamento de conscientização de segurança da informação. Você pode considerar também que é a média de um profissional que acabou de entrar na empresa, está no processo de onboarding lá ainda. E aí eu já trabalhava com isso há alguns anos e eu achava que eu não ia cair no teste de phishing jamais. Eu tinha certeza que eu não cairia nunca. E eu caí no teste de phishing inacreditável. Aqui são os e-mails, né? A gente costuma receber. Esses são e-mails de simulação, ou já tinha uma boa ideia do que era uma simulação de phishing. E aí, no meu primeiro mês. Peraí. Eu recebi esse e-mail aqui. E eu fiquei empolgado, porque era o primeiro e-mail que eu estava recebendo do meu chefe. Meu chefe, né? E aí eu estava fazendo multitarefa na hora. Falei, pô, recebi um e-mail do Tom com alguns dados meus aqui, vou clicar. Gente, a gente nem Microsoft a gente usa. A gente usa o Google. Então, realmente é porque eu estava fazendo muitas coisas na hora, não prestei atenção, saí clicando, e você clica e já te manda para uma landing page depois. Eu só não inseri dado, porque eu lembrava que a gente tinha o single sign-on e não estava fazendo sentido eu fazer login ali. Mas aí depois eu percebi que tinha caído, já era tarde. E aí me direcionaram para um treinamento. E eu falei assim, agora eu não caio de novo, não. Agora eu sou foda, cara. Sem chance. Aí eu entendi, não, 90% dos e-mails que eu recebo são dessa forma, 10% eles são um pouquinho diferentes. Então eu já estou preparado aqui quando eles enviam phishing, normalmente está dentro dos e-mails que saem desses 90% que eu recebo. Até que eles me mandaram um phishing que estava dentro dos 90% dos e-mails que eu recebia. E aí eu estava num dia depois do horário, querendo limpar minha caixa de e-mail, em piloto automático e saí clicando. Na hora que eu cliquei, na hora eu falei, putz, por que eu cliquei nisso?
E aí eu falei, por que que o Tom transferiria isso aqui era uma transferência, o SDR faz transferência para gente de reunião. Eu falei, por que que o Tom faria isso? Mas eu já estava no piloto automático ali, eu sabia o que que era, sabia que se eu tivesse parado um pouquinho para olhar, eu ia perceber. Só que eu ainda não tinha tido uma mudança comportamental. E aí, o treinamento que a Nobiform deu, o segundo treinamento, que foi diferente do primeiro teste de phishing, ele já abordava essa questão de mudança de comportamento. E aí que eu percebi, não, tem que fazer uma mudança aqui na maneira que eu estou olhando para os meus e-mails, não adianta, eu sei o que é um teste de phishing, mas se eu não parar, se eu não analisar, e não precisa, não vou falar que toma muito tempo, não, alguns segundos, dá uma olhada aqui no título do e-mail, esse e-mail aqui já não faria sentido nenhum, eu não recebi ele vermelho assim, né, isso aqui eu recebo depois para entender onde é que estavam as red flags que eles falam lá do e-mail. Se eu passasse o link aqui por cima também, eu ia ver que o domínio que estava aparecendo embaixo não era esse. Isso eu ia gastar 10, 20 segundos para fazer isso. E aí eu volto nesse gráfico aqui, porque ele é interessante, porque ele mostra mais ou menos aqui, ó, quando eu caí aqui no primeiro, eu tinha caído mais ou menos em 30% dos e-mails que eu recebi mesmo, né? Foi tipo o terceiro e-mail que eu recebi, eu caí. Depois eu recebi vários e-mails, quando eu fui cair no outro, estava aqui, e agora eu já estou com uma abordagem diferente, com calma. Espero que eu zere isso aqui, né? Porque a média é 5 em geral, porque tem muita troca de gente na empresa, gente nova entrando, processo de onboarding, e as pessoas elas já entram no nível mais alto, né? Que acaba levando esse nível aqui da empresa. Mas a ideia é reduzir ao máximo esse risco. E para a gente chegar nisso aqui, né? Claro, tem um processo que leva um pouquinho de tempo. Você construir a cultura não é um negócio que você faz do dia para a noite, tem alguns níveis. Quem está começando do zero, principalmente, vai iniciar fazendo, muitas vezes, um processo de conformidade básica, que é mandar o pessoal assinar política de segurança, fazer os testes de phishing que são obrigatórios por auditoria, mas para marcar a caixinha lá de compliance. Você começa a evoluir, passa para um segundo nível, você já faz alguma coisa, faz treinamento de vez em quando, um dia de cibersegurança por trimestre, um ou outro teste de phishing, mas não tem ainda um projeto, uma estrutura toda desenhada, né, de conscientização, que é quando você vai para o terceiro nível. Que é quando você desenha um processo e aí você já começa a trabalhar ele de uma maneira mais recorrente, mas ainda sem acompanhar tanto dado, tanto resultado. Às vezes faz uma coisa recorrente, manda conteúdo com recorrência, já faz um teste de phishing recorrente, mas você ainda não tem tanto controle, não faz essa gestão de comportamento das pessoas, que é quando você vai para o nível 4, que aí você já começa a olhar as coisas com mais granularidade, já começa a fazer coisas mais personalizadas, você faz conteúdo direcionado para quem está básico, para remediar quem está errando em alguma coisa, conteúdo que é para áreas específicas, né? Então, por cargo, por setor de empresa que a pessoa trabalha, e aí você consegue desenvolver essa cultura que é quando o pessoal vai estar atuando em alta performance, porque vai estar sendo uma coisa natural e o pessoal vai fazer aquilo intuitivamente. E esse gráfico aqui, ele mostra que você começa a subir o nível de maturidade, o seu risco começa a cair e a performance aumentar por causa disso, né? E aí a gente chega nessa questão aqui de que muitas vezes a gente acha que performance é uma questão técnica, né? A pessoa cai porque a pessoa não sabe de tecnologia, porque a pessoa tem baixa capacidade e muitas vezes é um desafio cultural, né? Você envolve a pessoa na cultura, a pessoa aprende aquilo dali e vira parte do dia a dia dela. E é um desafio importante aqui no Brasil. A gente estava conversando ali fora agora sobre golpes, né, que a gente sofre. Diariamente eu tenho umas 2, 3, 4 tentativas de golpe comigo por mensagem, telefone e às vezes e-mail. Então, 24% dos brasileiros foram vítimas de golpes digitais nos últimos 12 meses. O Brasil registra 4.600 tentativas de golpe financeiro por hora. 4 em cada 10 brasileiros já sofreram um golpe e a preocupação das empresas aumentou 58% em um ano. Esses dados são tudo recente, né? 2024 aqui. E em 2023 o Brasil sofreu um golpe a cada 16 segundos. E aí
tem esse desafio do ambiente brasileiro, mas tem um desafio que as empresas enfrentam também, que é, primeiro, o risco humano, né? Então, no último relatório de data breach do Verizon, saiu o dado de que 60% dos incidentes de vazamento de dados envolvem o fator humano. Beleza, a gente sabe que tem que olhar para essa camada, mas aí a gente entra numa questão de orçamento, né? 4 a 7% do orçamento de TI costuma ser destinado para cibersegurança, na hora que a gente pega nível de empresa de médio porte aqui, esse dado. E desses aqui, vou pegar 7%, 3% costuma a ser destinado para conscientização de segurança. Então, é muito pouco. O pessoal, às vezes, não tem dinheiro para trabalhar, e aí a gente tem que começar a trabalhar isso aqui de maneira mais estratégica, que é mostrar esse gap que tem aqui, e aí tem que ser criativo, às vezes. Tem que pensar com a cabeça dos caras, mostrar risco, mas levar ROI também, que é complicado, porque o ROI muitas vezes ele está relacionado à redução de risco. E aí eu, pensando em forma de ser criativo, eu criei um prompt e resolvi perguntar para... Eu escolhi 4 inteligências artificiais para fazer essa pergunta. Então, se você fosse o gerente de TI, tivesse que iniciar a estruturação da estratégia de segurança da informação de uma empresa do zero, com orçamento limitado, para investir em apenas 5 iniciativas, qual seria a prioridade dessas ações? Aí eu entrei numa janela anônima para não usar, não correr risco de pegar algum contexto meu, e eu tive os seguintes resultados. Vocês podem depois testar para ver se vai dar a mesma coisa. Testei isso semana passada. Chat GPT. Então, primeiro, né, política de segurança da informação e treinamento de conscientização para os usuários, aí depois gestão de acesso, que é uma coisa que está muito importante hoje em dia também, backup, firewall, antivírus e gestão de vulnerabilidade. Google Gemini, conscientização e treinamento de colaboradores. Depois ficou muito parecido com o GPT, o Gemini. O Claude da Anthropic colocou backup em primeiro, no treinamento e conscientização, depois antivírus e firewall. E o Grok também colocou conscientização em primeiro, firewall em segundo. Mudou um pouquinho, mas o treinamento está ali, o primeiro ou o segundo. E aí depois eu fui em cada uma delas e perguntei, por quê? Por que vocês me deram essa resposta? E convergiu sempre para isso aqui. Educar os colaboradores é o melhor custo-benefício em segurança. Transforma as pessoas em defesa ativa, reduz significativamente os riscos, custa menos que soluções técnicas e é a base de qualquer estratégia eficaz. E realmente, gente, quando a gente pega os valores, o custo-benefício é muito bom. É muito mais barato do que outras soluções técnicas, ainda mais pensando no resultado que entrega. E entrega resultado financeiro. Temos um relatório que foi feito pela Forrester, um cliente nosso grande nos Estados Unidos. O nome do relatório é esse aqui, ó, The Total Economic Impact of KnowBe4. Se alguém quiser ver, porque ele é bem detalhado. Isso aqui que eu estou mostrando, esses números aqui, estou tudo separado em planilhas bem detalhadas. Então, 826 mil dólares em 3 anos, né, de economia decorrente de mitigação de risco e otimização de tempo dos funcionários. Então, você tem essa redução de tempo no dia a dia, não só com a utilização certa dos conteúdos, mas até profissionais de outras áreas da empresa que não são de segurança, às vezes de infraestrutura, vêm conversar com a gente e falar, você ajudou o nosso trabalho, porque abre menos ticket, o pessoal entende mais, eles entendem o que eles têm que fazer, eles não vêm questionar menos a gente. Com 432 mil dólares, né, de redução de exposição ao risco ao longo de 3 anos, 411 mil de economia de tempo decorrente de notificação e resposta automática de alerta por e-mails, e um ROI em 3 anos de 276 mil. Aí entra aquela questão, né? Esse ROI aqui, ele está em redução de risco, tá? Em cima do que você não perdeu, né? É mais difícil o ROI de cibersegurança por causa disso. E como que a gente tem feito isso? Aí eu vou falar um pouquinho aqui da estratégia da plataforma atualmente. Então, a gente está trabalhando a nossa parte de treinamento e conscientização de segurança, junto com o Security Coach, que é uma ferramenta que ele acompanha, monitora o comportamento de risco das pessoas e envia treinamentos para elas em tempo real.
explica o que está acontecendo, por que que ela não pode agir daquela forma, né? A gente chama aqui de HDR, que é Human Detection and Response, e nossa parte de inteligência artificial, com a IA, com agentes de IA agêntica, que aí ajuda a direcionar treinamentos específicos para as pessoas de maneira automatizada, a criar testes de phishing personalizados também de maneira muito mais rápida, e essa abordagem integrativa ela tem gerado vários resultados de satisfação e topo do Gartner sempre, ano após ano. Então, falando um pouco aqui de cada uma delas, rapidamente, tá? O K7 a gente trabalha bem dividindo em 3 conteúdos macros aqui, né? Então, tem a parte básica, que no início é fácil de fazer na empresa, todo mundo tem que fazer aquilo ali, mas aí você entra para uma segunda parte, que é extremamente importante, que é você usar os conteúdos de remediação do jeito certo, na hora certa, não ser a mesma coisa. A pessoa cai no teste de phishing, vai para o treinamento. Cai no outro, vai para o mesmo treinamento. Cai no outro, vai para o mesmo treinamento. Aí a pessoa começa a falar, meu Deus, vou ter que fazer aquele treinamento de novo. Isso não promove uma mudança comportamental de fato. E isso aqui que começa a mudar o jogo mesmo, que é você criar as trilhas dentro da empresa. Então, é você entender como é que funcionam os departamentos, é você dar um treinamento específico para uma pessoa que caiu no teste de phishing relacionado à parte financeira, é dar um treinamento específico para um pessoal que trabalha mais na linha de frente. E você vai pegar isso daqui e vai usar junto com o Security Coach, que é uma ferramenta que ela integra com o stack de segurança da empresa, e ela começa a pegar as regras e monitorar essas regras relacionadas ao risco humano. Então, vai pegar ponto de extremidade, então vai pegar a atuação da pessoa lá no endpoint, e quando a pessoa, ela, por exemplo, entra num site, e o site está bloqueado, ela vai receber no Teams dela, ou vai receber no Slack, um uma dica de por que que aquilo aconteceu, por que que aquele site é bloqueado. E ela começa a entender todo o processo da empresa. Não fica parecendo, a TI bloqueou o site. E além disso, essa ferramenta que ela guarda esses dados depois e ela vai dar insights para você de como direcionar treinamentos dentro da plataforma. E aí você usa esses dados para refinar sua estratégia de conscientização de segurança. E vai usar junto disso aqui o AIDA, que é a ferramenta nossa de inteligência artificial, porque aí ela vai ajudar a direcionar, né? Ela vai pegar evento, os níveis de risco, e vai entender cada pessoa o que ela está fazendo e direcionar treinamentos específicos para ela também. O objetivo principal é a redução de risco, mas aumenta bastante a produtividade, sempre saem novos agentes e a tendência é a plataforma ficar cada vez mais automatizada e permite essa hiperpersonalização, que é algo extremamente importante dentro desse tema que eu estou falando aqui de desenvolvimento de cultura. E agora, para fechar aqui, eu vou trazer algumas boas práticas dentro da plataforma. Então, a gente tem um nível de risco geral, que é o nosso Risk Score, né? Nível de risco da organização. Cada pessoa vai receber esse nível de risco e aí, calculando todos os riscos, você chega na média da empresa. Esses riscos vão em cima de segurança de e-mail, segurança de ponto de extremidade, segurança de dados, segurança do web, higiene de contas, parte de conformidade e aqui segurança física também, que a gente tem alguns testes físicos. Sabendo isso daqui, você já consegue direcionar boa parte da estratégia. E aí, a partir daí, você vai compartilhar a responsabilidade também dentro da empresa, para não ficar uma coisa só para segurança da informação, só para TI tomar conta. Você consegue envolver os líderes, cada líder é responsável por garantir que o risco da sua equipe está baixo, que as pessoas estão fazendo treinamento, que elas estão sendo envolvidas na cultura. Compartilha a responsabilidade também com o usuário. Envolve ele, mostra, ele vai ter conhecimento dos números dele, o que ele está fazendo de treinamento, quais testes de phishing que ele já caiu, como é que está o nível de teste dele aqui, como é que está o risco dele também. E vai usar os dados para direcionar o treinamento. É uma parte extremamente importante da plataforma para mim, é acompanhar os dados. E aí você vai ver como é que está a tendência dos líderes, como é que está a distribuição de risco dos usuários,
Você vai usar quais são as principais regras de detecção que estão sendo detectadas lá dentro para direcionar treinamento, o que está sendo entregue de conteúdo em cima disso. Vai acompanhar principalmente os resultados das pessoas que estão piores e vai ver, pô, qual que é o problema desse cara aqui, o Fritz, está caindo demais em phishing. Olhar para a pessoa e não desistir dela tão fácil, né? Tentar entender, ver se o problema é comportamental ou se a pessoa de fato não está querendo participar. Aí também dá um direcionamento, até se a pessoa está envolvida na cultura da empresa de um jeito geral ou não, não só de segurança da informação. Isso aqui, como eu falei, tem trazido reconhecimento para a gente. Ano após ano a gente está no topo do Gartner e sempre é um top Customer Rated Companies de reconhecimento de cliente, além do reconhecimento do próprio Gartner. E por último, vou trazer alguns depoimentos aqui de cliente. O Copel é um cliente grande nosso e algumas experiências deles aqui, na experiência na redução de risco. Houve uma drástica redução nas taxas de clique em meios de phishing, um dos principais indicadores de sucesso para a gente aqui. Então, a questão de facilidade, a plataforma é bem intuitiva para utilizar. A plataforma é de fácil utilização, tanto que setores de RH não necessitam de suporte de TI para definirem as campanhas e retirarem insights da ferramenta. É outra coisa interessante, envolver o RH quando precisa contratar essa ferramenta, dividir o orçamento, tem muita coisa que a RH utiliza aqui. A plataforma também pode ser utilizada como uma plataforma de gestão de conteúdo de uma maneira geral, porque você pode subir conteúdo próprio na plataforma também. Questão de escalabilidade, uma pessoa muitas vezes começa com o KSAT, o KSAT lá, que é o primeiro que eu mostrei, depois vai adicionando outras coisas, como o Security Coach, como o WADA. Então, o sucesso inicial motivou a Copel a considerar a expansão do uso para outras áreas e produtos, como Compliance, LGPD e Insight em tempo real, que é o Security Coach. E eles já adicionaram essas ferramentas. E o último, que é a questão de engajamento e receptividade. Se não tiver isso aqui, não funciona a cultura de segurança da informação. Por parte dos usuários, alguns treinamentos são tão interessantes que eles mesmos questionam quando vai sair a nova temporada das séries para o treinamento. Série, por exemplo, é aquela que eu mostrei no início lá, que é o Inside Man, e engaja mesmo. O pessoal vai lá perguntar quando sai o episódio novo, você imprime pôster, coloca na empresa, o pessoal conversa sobre isso depois em casa. E aí começa a fazer aquilo que eu falei, né? A pessoa não fica só dentro da empresa, ela extrapola para fora. A mensagem geral aqui, final, que eu queria passar para vocês é o seguinte. As coisas mudaram, né? Os riscos de pessoas estão cada vez maiores, a engenharia social está cada vez mais complexa. Então, se vocês acham ainda que investir em segurança da informação é só contratar antivírus, é só contratar firewall, se a empresa está com esse pensamento, ela está, de fato, escolhendo fechar os olhos para a camada humana. E, além dessa omissão poder custar caro, ela está fazendo você perder uma oportunidade enorme de causar um impacto cultural dentro da empresa e na vida das pessoas também. Então, o conhecimento, ele empodera, nesse caso, o conhecimento também protege. Muito obrigado, pessoal. Essa é a mensagem final.